técnicos como de costume. Bem, vamos dar início a esta live. Convidado de hoje, advogado em São Paulo há mais de 20 anos, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, com ênfase em Direito Ambiental, pós-graduado em Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito do Trabalho. É professor universitário na Universidade Paulista, em nível de graduação e pós-graduação. Leciona como convidado em cursos preparatórios para a Ordem dos Advogados do Brasil e concursos. Em cursos de pós-graduação e na Escola Superior de Advocacia, AESA, da OAB. Palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB Seccional de São Paulo e autor de diversos livros na área jurídica, dentre os quais destacam-se Juizados Especiais Cíveis, Comentários à Legislação pela editora J.H. Mizuno, Código de Processo Civil, anotado e interpretado, conforme a doutrina e a jurisprudência, Manual de Direito Processual Civil pela editora Riedel, novo CPC comentado, artigo por artigo, estudo comparativo do CPC 1973 com CPC 2015 pela editora Riedel, comentários à Lei do Mandato de Segurança e súmulas do TST comentadas pela editora LTR, Direito do Trabalho de A a Z, em coautoria pela editora Saraiva. Eu convido para participar da nossa live de hoje o professor Fernando Augusto Salles. Deixa eu ver se ele já está online. Só um momento, vamos aguardar. Está entrando o professor Fernando Augusto Salles. Opa, professor Fernando Augusto, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Wander. Como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo. Eu estou tentando fazer a transmissão simultânea pelo canal no Facebook. Vamos ver se vai entrar. Só um instantinho, professor. Obrigado aí por atender esse convite, esse chamado. Sei que o senhor tem muitas atribuições, está sempre muito ocupado. A produção acadêmica é farta, não para um minuto de produzir conteúdo, mas vamos fazer esse bate-papo bacana. Isso. Desde logo já agradeço o convite, viu, Wander? Que é um prazer estar aqui no seu canal, aqui no Eventos do Universo Jurídico, para a gente bater um papo aí, para a gente poder papear um pouquinho sobre direito. Muito obrigado. Eu agradeço. Só um instante, por favor, professor. Fica à vontade. Ativa. Olá, oi Silvia, tudo bom? O pessoal está entrando aqui, ó. Pessoal entrando aqui na live, que bacana. Bom, então vamos lá. Vamos às técnicas de peticionamento no processo civil. Já fiz uma breve apresentação do professor. Eu sei que na Unip o professor é muito conhecido, mas nós temos aqui no grupo, embora não esteja compartilhado nesse momento no Facebook, sim, mas eu tento salvar no final esta live e compartilhar para o pessoal assistir depois Legal. O videoclipe, né? Então vamos às técnicas de peticionamento no processo civil. O que o professor tem para nos contar a respeito? Assunto assim, a gente sabe que muito do pessoal que está aqui vendo é quem está graduando ainda, né? O pessoal que está na graduação. Então a gente veio falar sobre esse tema porque eu acho que é um tema bacana para divulgar, né? Principalmente para quem está terminando o curso de Direito e está começando a advogar. O nosso processo, ele é feito por escrito, né? A gente não pode esquecer disso. O advogado brasileiro pouco fala. Ele escreve muito e fala muito pouco, né? Os atos processuais, 95% dos atos processuais são escritos. Então, a gente precisa entender isso, né? Às vezes, a pessoa entra na faculdade de Direito e fica assim no filme americano, né? Que tem aquele julgamento e o advogado fala e fala e fala e acha que aquilo lá não é, né? O nosso... O meu despertar, o despertar do meu interesse pelo direito foi por causa do filme americano. Normalmente é. O filme com o Paul Newman, O Veredito, no século passado. Quem é da nossa idade lembra.
fantástico. Eu recomendo. Mas é bem por aí mesmo. A gente fica assistindo, não precisa ir longe, não. A gente assiste esses seriados que passam na televisão de tribunal americano e fica empolgado. Mas a nossa realidade é outra, né? O nosso acesso ao juiz pessoal é muito pequeno, né? A gente fala pelo papel, a gente escreve, né? Então, o peticionamento no processo é tudo, né? Por isso que a gente escolheu falar sobre isso aqui hoje, né? Fazer petições, né? A vida do advogado brasileiro é fazer petições, né? Porque é assim que a gente chega até o juiz, né? Fazendo petições. E para fazer petição, o advogado, principalmente o advogado, o jovem advogado, ele sente muita dificuldade. A gente vê isso no dia a dia, né? Existe aí um receio de como fazer, né, a petição. E assim, algumas coisas a gente precisa saber, né? Não é um bicho de sete cabeças fazer uma petição. O advogado não deve ficar desesperado porque tem que fazer uma petição. E a segunda coisa é que petição vem de pedir, né? Então, quando você vai fazer uma petição, é porque você vai pedir alguma coisa para o juiz. Se você não tem nada para pedir, não adianta fazer uma petição, né? Então, é o básico do básico. O maior problema que os advogados, que eu vejo os advogados enfrentarem, é o seguinte: o que eu vou pedir? Eu vou fazer uma petição. E eu já me deparei com muita situação. Quando a gente ia ao fórum, né? Porque hoje em dia não vai mais no fórum, né? Hoje em dia, esse negócio de processo eletrônico tirou a gente do fórum. A gente não vai mais no fórum para nada, né? O que é uma pena, porque sabe que no fórum a gente encontrava os colegas, a gente batia papo, né? Ia na sala da OAB, tomava um café ali, conversava, trocava ideia. Essa coisa meio que se perdeu com o processo digital. Mas era comum eu estar por ali no fórum e um colega vinha me dizer: puxa, professor, que bom te encontrar aqui, olha, eu tenho que fazer uma petição, mas eu não sei como pedir. Mas eu virava para ele e dizia assim: o que é que você quer? Eu quero isso, isso, isso. Foi pronto, esse é o seu pedido. Né? Simples. Primeira coisa, antes de sentar no computador, que a gente tem uma tendência de sentar no computador e já começar a escrever: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, blá, blá, blá. Aí trava, fala: e agora? Pensa antes, né? Você vai fazer uma petição para quê? Qual a finalidade? E eu estou falando de qualquer petição, né? Você quer o quê, exatamente? Né? Você tá indo até o juiz para falar o quê? Para pedir o quê? Aquilo que você quer é o que você vai pedir. Não existe fórmula. Não existe uma fórmula pré-determinada. Não existe um formulário de como fazer o pedido. Importante é pedir. O advogado dos tempos modernos, ele é muito usuário de modelos de petição, né? O que é um erro, né? Fica preso, adstrito ao modelo e não, na hora que precisa, não consegue desenvolver. Eu vou mais além, eu não diria que é o advogado da era moderna. Isso já é assim há muito tempo, desde a época do Rui Barbosa. É que eu não conhecia os... Eu vou lhe dizer, quando eu comecei a advogar, eu não podia falar isso, porque senão eu vou me entregar aqui, né? Quando eu comecei a advogar, não tinha computador. O computador era top para, né, quem tinha muita grana. Então a gente fazia na máquina de escrever, né? Se a gente não tinha computador, o fórum muito menos, né? Então, assim, hoje é fácil, porque você tem a possibilidade de ir na internet e você tem lá um mundo, né? Um banco de dados enorme, de tudo, inclusive de petição. Mas na minha época, como é que os advogados faziam? Eles iam ao fórum e tiravam xerox do processo, que eles queriam copiar a petição. Era muito comum. Não fala data. O Lucas entra aqui para ficar falando data. O Lucas, esquece esse negócio de data. A data é um conceito que impuseram na cabeça do povo. Não tem que falar de data. Tá de sacanagem comigo, pô? Mas você sabe que é verdade. E então, assim, isso acontecia muito na Justiça Federal. O Justiça Federal é o seguinte: tem um monte de teses sobre inconstitucionalidade de imposto, né? Então é disso que vive o advogado tributarista. Ele inventa uma tese e entra na justiça para não pagar aquele imposto. Então surgiu uma tese nova, um advogado desenvolvia uma tese nova, entrava com a ação lá, um mandado de segurança ou qualquer coisa parecida, e dava certo, ele conseguia eliminar.
Aí essa notícia espalhava. Não tinha internet, espalhava de boca a boca. Aí mandava o estagiário lá na Justiça Federal para tirar xerox dessa petição inicial. Né? Vai lá e tira xerox, porque o processo é público. Né? Vai lá e tira xerox, porque aí eu, com a xerox, eu vou copiar a petição e fazer igual. E aí teve muita confusão, isso dava muita confusão, porque eu me lembro de um caso que um advogado entrou com uma ação contra outros advogados que copiaram a petição inicial dele. E ele alegava violação de direitos autorais. Olha só. Mas perdeu. E perdeu por quê? Porque petição inicial de processo não tem direitos autorais. Olha, que bom esclarecimento, não sabia. Então é normal. Copiar a petição sempre foi normal. Né? Vou dar um dado mais além. Da minha época de estagiário. O pessoal da Justiça Federal, tinha gente na Justiça Federal, servidor, que já tirava a cópia, xerox, e vendia. O estagiário chegava lá, fala, aquela mandada de segurança, o cara já tinha prontinho, custava lá o valor da cópia. Tá aqui, ó. Olha só. Era assim que as coisas eram feitas no período pré-internet, né? Mas sempre teve esse negócio de copiar modelo, tá? Isso não é de hoje, não. Isso aí sempre teve. Hoje ficou mais fácil, e ficou mais fácil, deixa as pessoas mais preguiçosas. Né? Essa é a verdade. No começo da informatização, era vendido muito CDs, né, com modelos de petição. Os próprios softwares para administrar escritório da advocacia vinham no pacote um conjunto de modelos de petição. Isso que você está sendo generoso, porque na minha época era disquete. Disquete, Aquele disquete flexível. De 5 e 1/4. Eu me lembro. Era o máximo da informatização que tinha, era o disquete flexível. Eu tirei alguns advogados da máquina de escrever, na época que eu atuava com TI, e eu dizia na época, até deve ser seu colega em São Caetano do Sul, deve conhecer, Carlos Eduardo da Costa e Silva. Ele militou em São Caetano uma época. Ele tinha um escritório aqui próximo e eu dava amigo de longa data, né? Eu conhecia de longa data, e eu falei para ele, olha, você está fazendo petição em máquina de escrever? Ensinei ele a sair da máquina de escrever para um computador XT 10 MHz com um monitor de tela verde, de fósforo, igual esse verde daqui de trás. E o disquetinho de 5 e 1/4, ensinei para ele as delícias do Ctrl+C e do Ctrl+V. Para fazer, eu conheci, ele estava fazendo minha procuração, eu falei, olha, na próxima, só troca o nome aqui, os dados, não é assim, eu falei, tem mais. No futuro, você não vai nem sair do escritório para fazer os seus peticionamentos, os seus processos. A gente vai fazer isso do computador. Mas na época não se falava, acho que não tinha nem internet ainda. Ele acreditou, passou a usar o computador, fazer as petições naquela barulhenta impressora XP, matricial, a Emília, né? De agulhas, fazia um barulho danado, precisava de abafador de ruído, e ingressou. E ele conta esse caso para todo mundo hoje. Fala, olha, eu saí da máquina de escrever por causa do Wander. E estou... Está desde o começo isso, né? Não, mas era... O eletrônico, a adaptação dele foi mais tranquila. Bom para ele, né? Vou te dar um outro... Só o pessoal está entrando aqui, eu estou vendo as mensagens, estou agradecendo o pessoal que eu vi aqui. Sei que a Silvia está tirando sarro de mim, né? A Lili, todo mundo tirando sarro porque eu sou velho, né? Tá bom, vocês vão ver. Mas deixa eu dizer uma coisa interessante dessa época. Tínhamos um problema com a execução fiscal. Então, tinha uma empresa que era cliente do escritório onde eu estagiava, que tinha problemas com imposto. E aí gerava a execução fiscal e tinha que apresentar defesa na execução fiscal, os embargos. Os impostos eram o mesmo, a matéria era a mesma e a defesa era a mesma em 50, 60, 70 processos. A gente não tinha computador. Então, o que a gente fazia? Uma defesa padrão, com os espaços em branco por número do processo e o nome da parte. Nossa. E tirava xerox
Tirava Xerox e montava as defesas em Xerox. Conforme chegava o processo, a gente escrevia na primeira página o nome da parte e o número do processo. E mandava embora isso aí. Tudo em Xerox. Os bons tempos pré-computador. Tinha padrão, às vezes a folha ofício, às vezes folha 4, às vezes folha... Imagina. Não, era terrível, terrível. Mas isso mudou, o computador mudou tudo isso. O pessoal hoje nem sabe como é que eram essas coisas todas, né? Aqui já tem gente até perguntando aqui, ó. A Silvia está perguntando quanta jurisprudência e citação você acha adequado, né? Então o pessoal já está acelerando aqui, falando, ó, para desse bate-papo aí, vamos logo para a petição. Vamos voltar aqui, não vamos perder o foco, né? Vamos para a petição. Não, perder o foco. Vou falar da petição, então, já aproveitando aí o gancho das perguntas que eles falaram. A primeira coisa que eu tenho para dizer para todo mundo é o seguinte: hoje nós estamos na época de fazer petição curta. Tá bom, pessoal? Nada de fazer petição longa. Tem gente fazendo petição com 30, 40, 50 folhas. Isso não existe mais faz tempo, né? Isso não existe. Ninguém tem tempo de ler. O judiciário não tem tempo de ler. Tá? Se você fizer uma petição de 50 folhas, o juiz vai te ignorar solenemente. Tá? Então, assim... o menos é mais. Tá? Então, você tem que ter um poder de síntese, a primeira coisa. Né? Você tem que ter um poder de síntese, sintetizar tudo em poucas páginas e ser objetivo. Né? Então, assim, respondendo a Silvia, quanta jurisprudência tem que ter? Depende. Né? Mas não tem que encher a petição de jurisprudência. O juiz não gosta de jurisprudência na petição. Né? Eu já conversei com vários deles, que são professores também. A gente troca ideia sobre isso. Né? E eles falam, olha, o advogado exagera. Eu não preciso ver 500 jurisprudências sobre o mesmo assunto, até porque eu já sei. O juiz não está ali à toa, né? Ele está olhando o que acontece. Aí o cidadão faz uma jurisprudência numa matéria que não é nem debatida. Para quê? Né? Então, assim, quantas jurisprudências eu devo colocar numa petição? Vou fazer uma petição inicial. Nenhuma. A não ser que seja um caso muito diferente do normal, e aí eu tenho que mostrar para o juiz que já existem decisões em outros estados, ou, enfim, naquela situação. Senão, não. Assim, primeira coisa, tem súmula do STF? Tem súmula do STJ? Boa. Pode colocar, pode citar. Né? Porque aí já é ok. Não faz certo. Embora eu acredite que o juiz conhece a súmula. Né? Ele não é um tapado que vive em outro mundo. Né? Ele já teve vários. Você está entrando com um processo, mas imagina quantos processos esse juiz já não recebeu igual a esse. Né? Então, assim, se você ficar carregando de jurisprudência na sua petição, você vai correr o risco de ser solenemente ignorado pelo juiz. Né? Então, assim, jurisprudência é o último caso, coloca lá uma ou duas para reforçar uma matéria que seja dividida. Beleza? É isso. Então, a petição tem que ser simples. Uma petição complicada não tem que ter mais que 10 páginas. Tá? Uma petição inicial complicada não deve ter mais do que 10 páginas. Uma petição inicial. Eu faço petição inicial. Acidente de automóvel com 3 folhas. Tá? Divórcio, 2 folhas. Para que falar mais? Né? Para que falar mais? Não tem sentido. Mesma coisa com doutrina. Né? Tenho que citar a doutrina? Pode colocar, dar uma reforçada ali, mas não encher, copiar o livro inteiro na petição inicial. Não é? Você vai carregar. Então, assim, a gente tem que começar a tomar cuidado com isso. Agora, o melhor foi ouvir uma notícia aí em algum lugar, eu não me aprofundei. Mas o advogado fez a petição, porque agora também é o seguinte, né? As pessoas descobrem os equipamentos eletrônicos, aí já quer inventar, né? O cidadão fez uma petição e colocou um meme na petição. Não acredito. Sabe esses memes do Facebook, do negócio? Colocou um meme lá, né? Ah, mas o juiz deu uma carcada nele. Falou, tá pensando que isso aqui é o quê? Virou palhaçada? Né? Cadê a seriedade do negócio?
Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Agora, a primeira coisa que eu falo é essa, a petição inicial, ou enfim, a sua petição, ela tem que ser objetiva, clara, direto ao ponto. Ficar enrolando, o juiz não gosta. 10 folhas. Diga, fala, Mané. Enrolar o professor na prova, a mesma coisa. Não adianta encher linguiça. Direto ao ponto. Não adianta, não adianta. Isso é bobagem. Quando você enche essa linguiça, você acha que a pessoa que está do lado de lá não percebe? Você vai querer enganar o professor? Engraçado, ontem eu estava comentando com um colega, o professor pediu para a gente fazer uma análise das DCs 43, 54 e as ADCs recentes aí do caso da prisão em segunda instância. Eu estava olhando a última, que foi a do PCdoB, eu falei, pô, mais do mesmo, né? Já tinham duas, mais uma, 20 páginas, a editorial. Absurdo. E eu comecei a ler, eu falei, pô, para quê? Para que tudo isso? É surreal. Vai direto ao assunto, né? Pois é. Você sabe que assim, o melhor exemplo que eu tenho, eu falo isso sempre. Peguei um caso uma vez, o cliente me trouxe um caso porque ele estava com um problema sério, ele tinha que entrar com mandado de segurança na fazenda pública. E ele procurou um advogado para fazer o mandado de segurança para ele, o advogado fez o mandado de segurança, uma petição com 50 folhas. 50 folhas, a petição inicial. Em que ele citava Einstein, ele citava Jesus Cristo, ele citava não sei mais quem. 50 folhas. Isso é para sustentação oral, né, professor? Sei lá o que ele quer. Mas o que acontece? Entrou com o mandado de segurança, veio o despacho do juiz indeferindo a petição inicial, julgando extinto o processo. Mas, cara, o juiz falou assim, quem precisa de 50 folhas para explicar um direito líquido e certo, é porque não tem um direito nem líquido nem certo. Extingue o processo. Perfeito, perfeito. Né? Mandado de segurança pressupõe o direito líquido e certo. Eu preciso de 50 folhas para justificar isso? Se o direito é líquido e certo, em 3 folhas eu falo. Né? Em 5 folhas, eu falo. Então, essa é a questão. Né? Eu falo assim, ó, que ninguém nos ouça. Mas quem se explica demais... Dá bom dia a cavalo. Não é? Se a pessoa explica demais, é porque ela tem culpa no cartório. Né? Se o meu cliente tem razão, eu mostro a razão em 3 folhas. Preciso de 50. Né? A mesma coisa vale para contestação. Mesma coisa vale para contestação. Se o réu tem razão, ele explica para o juiz em 5 folhas e acabou. Mas não, aí vem aquela contestação com 50 folhas. Sabe o que eu falo? Esse cara aí não tem razão de nada. Está querendo enrolar o juiz. Né? É isso. E não vai conseguir, porque o juiz não é bobo. O juiz é uma pessoa experiente. Né? Como você estava falando de enrolar o professor não é bobo, o professor é uma pessoa experiente. Ele sabe quem está enrolando e quem está sabendo a resposta. No processo é a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Então, assim, primeira questão para uma boa petição é a objetividade. Objetividade e poder de síntese. Tá? E assim, não fica escrevendo frase em latim, porque também já não dá mais. Né? Uma palavra em latim, tudo bem que faz parte do nosso dia a dia, mas escrever uma frase inteira em latim não tem sentido. Podia pegar a petição, é um advogado citando um autor espanhol, né? Citando um autor francês, nem lembro que língua que era. Para quê? Para mostrar que ele é erudito? Ninguém vai perder tempo lendo aquela coisa em francês. Quer mostrar erudição ou quer ganhar a causa, né? Pois é. Né? Você não dá, né? Escolhe uma. Eu digo o seguinte, ó. Se o seu cliente te procura para você fazer a defesa dele e ele não tem razão de nada, faz uma petição de 50 folhas, escreve latim, escreve alemão, enrola, faz aquilo tudo, porque você não tem razão. Né? Então aí tudo bem. Faz uma petição que ninguém consegue entender o que você está escrevendo. Agora, se seu cliente tem o mínimo de razão, vai ser objetivo e mostrar a razão dele. Né? As coisas estão complicadas. Faz uma conta rápida, ó. Em média, uma vara recebe de 3 a 4 mil processos por ano.
Então, o juiz ele vai ter de 3 a 4 mil processos para resolver num ano. Ele não vai julgar tudo esse ano, evidentemente, vai passar para o ano que vem. Então, ele vai eliminar metade, vai. 2 mil processos vão passar para o ano que vem. E para o ano que vem vão chegar mais 4 mil, que vai se somar com aqueles 2 mil, que vai passar para o outro ano. Então, ele tem um volume de processo que é um absurdo. Com o processo digital, a coisa ficou pior. Por quê? Porque você peticiona do seu escritório e essa petição, ela imediatamente já chega no fórum. Antigamente, sem o processo digital, processo físico, a petição passeava até chegar no fórum pelo menos uns 15 dias. Você protocolava, e aí para o malote, ela corria 15 dias até chegar no fórum. Mais 20 dias para ser juntado no processo, um mês para o juiz. Hoje não. O juiz despacha hoje, você peticiona hoje, já está com ele amanhã de volta. A quantidade de trabalho para o juiz, para o judiciário, aumentou muito por causa do processo digital. Então, veja, você acha que com isso tudo ele vai ficar lendo petição longa que não tem nada para dizer? Né? Ele vai direto para a última página. A verdade é essa. O juiz vai direto para o seu pedido, o que você pediu. O que você falou, se ele olhou aquilo que você pediu e não entendeu, ou ficou meio assim, ele volta lendo o que você escreveu. Mas senão ele vai no pedido. O que ele está pedindo? É isso aqui? Defiro ou indefiro. Sabe? Então, assim, por isso que a gente tem que facilitar a vida do juiz. A verdade é essa. Estou falando como advogado, tá? Nós estamos falando para advogados. Petição. Né? Se você facilita a vida do juiz, você, consequentemente, facilita a sua vida. Né? Já então, olha olhos, né? Não olha com má vontade para o seu processo. Exatamente. Ele vai falar, essa petição aqui, deixa ela de canto aí, vamos ver as outras. Né? Ele não vai ter paciência de ler aquilo lá. Então, isso é a primeira coisa, de qualquer petição. Qualquer petição. Né? E aí, a segunda coisa é clareza no pedido. Tá? Clareza no pedido. O que você quer? Né? Vai peticionar? O que você quer? Então, você tem que pensar antes. Eu quero a expedição de um ofício para a Polícia Federal para que ela traga informações a respeito da vida pregressa do cidadão para fins de não sei o que lá. É isso que eu quero. Eu quero ter acesso a essa ficha dele lá para mostrar que ele não é boa pessoa. Pronto. Peça isso para o juiz. Não tem segredo. Né? Então, o pedido pode ser o mais absurdo que você puder imaginar, mas é o seu pedido. O juiz vai ter que pegar, analisar aquilo e falar sim ou não. Né? Agora, se o juiz não entende o que você está pedindo, que você fez uma confusão no pedido, ele vai dizer não. Né? Porque ele não entendeu. Você acha que ele vai perder tempo querendo entender o que você está falando para ele? Não vai, né? Então, essas são só algumas dicas aí, né, para a gente peticionar. Né? Então, assim, sempre eu tenho que pensar, petição é pedido. E eu tenho que saber o que eu quero com uma petição. Ponto. Deu para entender aí isso? Tranquilo. As pessoas estão escrevendo aqui, mas não dá tempo de eu ler porque passa muito rápido. Eu estou tentando ver se eu consigo salvar a transmissão simultânea. Algumas pessoas entraram aqui, falaram alguma coisa, mas já esse sistema é muito rápido e ela vai embora e se perde. Eu não consigo responder o pessoal aqui por causa disso. Né? Pegar alguma pergunta aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode perguntar. Né? Derrubar a conexão, porque eu sou um desastrado. Então, enquanto não aparece o... Vixe, você mudou aí a tela, hein? Eu fiz. Como é que eu mudo agora? Socorro. Você inverteu a sua tela aí. Enquanto... Aí, voltou. Quando você vê alguma pergunta aí, eu preparei um roteirinho aqui para falar sobre algumas petições. Eu achei começando pelo fato do professor lecionar tanto em pós-graduação quanto na graduação em diversas instituições, acaba trazendo da sala de aula experiências variadas e níveis de dificuldade diferentes dos alunos. Então, nesse sentido que eu gostaria da maior contribuição do professor aí. A gente acaba
falando tanto com graduação como o pessoal de pós-graduação, né? Então, realmente a gente vê os dois lados. Primeiro, o pessoal da faculdade que fica no desespero por causa da petição, né? O pessoal da faculdade tem esse problema mesmo. Algumas faculdades tinham aula de prática e algumas faculdades tiraram as aulas de prática, né? Eu não sei, eu acho um pecado tirar a aula de prática da graduação, né? Que era a chance que você tinha de mostrar para o aluno como se faz uma petição, né? Então, quando você tirou da grade isso, os alunos acabam saindo da faculdade bem cru nesse ponto, né? Eles não levam nenhuma da faculdade ou nenhuma questão prática. Isso é ruim. Já na graduação, a gente tem contato, muitas vezes, com já o profissional que está acostumado a peticionar. Mas mesmo eles têm muita dificuldade. A gente percebe muita dificuldade na petição, né? E aqui eu vou voltar um pouquinho naquilo que você falou no começo aqui, da questão do modelo, né? O que a gente vê é isso. Muitos advogados, hoje, correndo atrás de modelo. Então, a gente está em vários grupos aqui de internet, grupos de WhatsApp, essas coisas, e a gente vê. O advogado entra lá e fala, ai, gente, eu preciso de um modelo de uma contestação. Outro dia eu vi isso aqui em algum lugar. Preciso de um modelo de uma contestação trabalhista de costureira. Não pensa mais, né? Tão simples. Não é, pois é. Mas veja, não tenho como te dar um modelo desse. Por quê? Porque, na verdade, você vai fazer a contestação de acordo com o que está na petição inicial. Então, falar em modelo é bobagem. Eu não tenho como te ajudar nisso. Falar, olha, tem um modelo aqui. Mas não é a mesma situação, né? Então, assim, para contestação é muito difícil você falar em modelo, né? O modelo é para eu saber como faz a estrutura de uma petição, né? Mas não o fundamento. Processo, né, professor? Pois é. Aí você tem cada caso é um caso. Já dizia isso aí, minha avó já falava isso há muitos anos. Cada caso é um caso, né? A gente pode ter modelos, por exemplo, tem essas ações, volta e meia aparecem umas teses, né? Você deve lembrar, planos econômicos, né? Então, ação, plano Bresser, plano Collor, ainda tem ação para ser julgada do plano Collor, lá no Supremo, não vai ser julgada nunca, né? O plano Collor é de 90, né? É isso, 90. Então, assim, o que acontece? Surge essa tese de, vou entrar com ação contra um plano econômico, vou entrar com ação contra correção do fundo de garantia. Volta e meia aparecem umas coisas assim. Ok, isso aí realmente é tudo igual, não é? O advogado pega um modelo de uma petição inicial, troca o nome do cliente dele e ok, né? Não tem problema em você ter um modelo dessa petição. Por quê? Porque realmente o fundamento é o mesmo, os fatos são os mesmos e o pedido é o mesmo. Então é fácil, o advogado pega um modelo, troca o nome. Sabe qual é o problema do modelo? O modelo ele traz um problema para o advogado, que é o seguinte: o advogado pega um modelo de petição inicial. Fez lá a petição inicial seguindo o modelo. O resto do processo não tem modelo. Então, na verdade, o que acontece? Se ele se baseou só naquele modelo, ele não está preparado para o que vem depois, né? Porque a outra parte vai fazer uma contestação e ele vai ter que se virar para fazer uma réplica àquela contestação. Aí vai depender dele, né? Então, assim, o que eu falo sempre, o que eu procuro falar para os colegas é: tentem fazer as petições, né? Não fiquem atrás só de modelo, né? E não existe modelo para tudo. Você tem um modelo para uma petição inicial, mas você não tem um modelo para réplica, né? Você não tem um modelo lá para alegações finais. Por quê? Porque a partir do momento que você lançou o processo, esse processo vai tomar um caminho que ninguém pode... Imprevisível. É imprevisível. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que o que está faltando mesmo para os colegas advogados é cair de cabeça no seu próprio processo, né? Mergulhar no processo e fazer, né? Porque quando você pega modelo, é o que eu falo, você pega modelo, você fica escravo do modelo. E aí lá para frente não tem outro modelo, aí você se perde, né? Ao passo que se você tenta fazer, acaba ficando melhor, né? Você faz e você tem já a ideia do que tudo que vai acontecer no processo, né? Então esse é o perigo do modelo, né? Esse negócio de ficar correndo atrás de modelo. Você pode ter um modelo para ter uma base de como é que faz.
Mas fundamento é você que vai ter que arranjar, né? Aí vai do seu argumento como advogado, tá? Então, acho que esse é é, ai, Deus, é o problema do modelo. Então é isso, eu acho que assim, falamos aqui dessa questão que a gente vê essa dificuldade no dia a dia, né? O aluno chega na pós-graduação já formado, mas com essa dificuldade de peticionar, né? E por que essa dificuldade? Porque ele quer um modelo, né? Então, assim, eu acho que eu encontro a minha resposta no Código de Processo Civil, né? Para peticionar. Eu quero fazer uma petição, eu quero fazer uma contestação. Corre no Código de Processo Civil, vê lá o que eu preciso fazer, né? Tem que fazer uma petição inicial. Corre no processo civil, né? Uma coisa é bacana no nosso processo. Não existe uma forma definida para eu fazer uma petição. Né? Os atos processuais no processo civil, especificamente, né, falando da nossa área, os atos processuais são de forma livre, né? A não ser quando expressamente na lei tiver uma forma, como deve ser feito. Fora isso, a forma é livre. E não tem forma para fazer petição. Você pode, olha, eu desafio qualquer pessoa aí. Pega o CPC, olha lá do artigo 1º até o último e me indique aonde que está a forma como eu devo fazer uma petição. Não tem. O que eu tenho é os requisitos de uma petição. Né? O que é bem diferente de forma pré-definida. Eu dei muito tempo aula em cursinho para a OAB. Agora, meio que não, porque eu já estou caminhando só para graduação mesmo e tal. Mas muito tempo eu dei aula em cursinho. E a gente dava aula para a segunda fase. Segunda fase é peça. Segunda fase é petição, né? Então, a gente via o desespero do aluno em decorar a parte estrutural da peça. Sabe, eu vou te dizer, Vander, um problema que a gente enfrentava nesses cursinhos. O aluno vinha, olha qual é a preocupação. Professor, eu não sei, eu tenho que escrever pede deferimento ou tenho que escrever nesses termos pede deferimento? Sabe o que eu dizia para ele? Tanto faz. O que você tem que escrever corretamente é o fundamento lá no corpo da petição. É o direito. Claro. O resto é bobagem, é perfumaria. Né? Então, assim, a preocupação é em decorar como é que faz a estrutura da peça. Quando, na verdade, isso não é critério de correção, de avaliação da OAB. Mas vai pôr na cabeça que não precisa isso. Vai pôr na cabeça desse aluno que ele está focando no errado. Né? Porque você não é aprovado pela estrutura, mas pelo conteúdo. O juiz não vai deferir a sua petição porque ela é bonita. Pela estética. Mas é porque ela tem conteúdo. Esse é o problema, conteúdo. Né? É isso que a gente chamava atenção lá. E com os meus alunos, sempre eu fiz questão de fixar isso. Conteúdo. O resto você escreve de qualquer jeito, desde que tenha conteúdo. Né? Então esse é o grande problema. E isso vai para o advogado. A gente tem que pôr na cabeça do advogado. Em pós-graduação a gente faz isso. A gente esquece a estrutura. Pensa no conteúdo. É o conteúdo que o juiz vai apreciar. Não se você fez pede deferimento, ou nesses termos pede deferimento, ou se você esqueceu de pedir deferimento. Bobagem. Né? Bobagem. A gente pode fazer a petição inicial como a gente quiser. Né? Eu com o processo digital, a minha petição já mudei tudo. Eu não ponho mais endereçamento. Eu já vou direto ao ponto. Sabe por quê? Porque a petição vai direto para o processo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 4ª Vara Civil de Osasco. Para quê eu faço isso se a petição vai para aquele processo? Né? Então, muitas coisas têm que ser repensadas a partir do processo digital. Né? Para o exame da ordem é necessário essa... Para o exame da ordem, sim. Né? Porque o exame da ordem está jogando com o regulamento. Né? Está no dia a dia, hoje não mais. Não precisa, porque já vai direto.
Você está peticionando direto para o processo. Antigamente, quando não era digital, a gente tinha que fazer o endereçamento, porque essa petição ia ficar rodando por aí. Né? Ia para o malote. Talvez comparável como assinar, na assinatura do e-mail, colocar o seu e-mail de novo. Quem está recebendo, você já sabe que é você. Exato. Não é? É exatamente. Antigamente você escrevia uma carta para pôr no correio, você tinha que pôr o destinatário, que é o remetente, né? Tudo direitinho. No e-mail não precisa, porque já vai chegar direto na... O endereço dele é aquele, é eletrônico. Não é? É porta a porta, né? Não tem esse negócio de ficar perdido por aí. Então tem coisas que a gente precisa começar a eliminar, né? A petição eletrônica, muita coisa. Outra coisa que a gente sempre aprendeu, isso aí foi sempre. Você escreve, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da quarta lá, e pula 15 linhas. Né? Então sempre, quem ensinava a prática era assim, escreve o endereçamento, pula 15 linhas, e aí você escreve o nome da parte. Era para o antigo despacho do... Pois é. Por que pular 15 linhas? Porque era onde o juiz despachava. Né? Você tinha que deixar o espaço para o juiz despachar. Junte-se, autorizo, defiro, indefiro. Ele escrevia ali. Hoje ele não vai escrever ali. Então para que deixar esse espaço de 15 linhas? Perde o sentido. Né? Não tem nenhum. Né? Você já faz o endereçamento e já começa embaixo. Né? Então são coisas que assim, o hábito ainda faz o advogado escrever uma petição assim. Mas não tem razão de ser, não tem o menor sentido. Né? Então eu não preciso colocar endereçamento, eu não preciso colocar número do processo na petição, não preciso colocar nada disso. Por quê? Porque não tem risco de ela extraviar. Né? Quando eu der o enter aqui, ela vai direto lá como no e-mail. Né? Então, é isso. Né? Então a gente está ainda fazendo coisas de antigamente. Né? Só que numa ferramenta que é moderna. Né? Nós estamos querendo trocar marcha num carro automático. Com o tempo isso tende a desaparecer na ótica do... Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a Silvia falou, é questão de estética, né? Mas na verdade o que acontece? Se eu vou trabalhar num escritório, eu sou um estagiário, então estou me formando agora. Eu vou trabalhar no escritório de advocacia, eu não sei nada. O que eu vou fazer? Eu vou começar a imitar o que meu chefe faz. Né? Então é uma tendência natural do estagiário fazer uma petição conforme o chefe faz. O chefe hoje, ele é antigo, ainda é da época antiga, ele pula 15 linhas. Né? Ele dá aquele espaço. O estagiário, ele vai fazer assim. Mas com o passar do tempo, os novos advogados vão chegando e eles vão percebendo a desnecessidade disso e eles vão eliminando isso. Então ele elimina o espaço, o estagiário vem, copia, elimina também. Mais uns anos para frente, ninguém vai estar dando espaço mais. Elimina o endereçamento e por aí vai. Por aí vai. Então é isso. A hora de transformação da petição inicial. Exatamente, exatamente. O sistema, eu vou dizer, o sistema do processo trabalhista... Que a forma sendo livre, ela já existe a rigor. A gente é que não faz o uso, né? Claro, claro. Né? O processo trabalhista, o processo eletrônico trabalhista, o PJE, ele é um sistema bem diferente do ESAGE do Tribunal de Justiça. Lá no PJE, o sistema me permite fazer a petição no próprio sistema. Então, eu abro o ambiente virtual, entro no meu processo e lá tem petição. Eu clico lá e escrevo a petição no próprio sistema. No ESAGE do Tribunal de Justiça, eu tenho que fazer uma petição, transformar em PDF e anexar lá. No trabalhista, não. Eu já escrevo direto no processo. Então aí é o que eu falo. Para quê? Se eu já escrevo direto no processo, no sistema, para que endereçar? Para que colocar o número do processo? Nada disso. Né? Simplesmente já falo assim, o reclamante fulano de tal vem requerer o seguinte, e ó, pau. Muito mais simples. Né? Muito mais simples. Do PJ foi talvez mal pensado
informatizaram uma tarefa, mecanizaram uma tarefa que era feita manual, quando podiam ter simplificado e ter feito como na Justiça do Trabalho, que já se insere direto no próprio Seria sistema. muito melhor. Seria muito melhor. O advogado não precisa ter aquele trabalho de digitalizar, Exato. enviar. É um passo que já podia ter sido eliminado. Eliminado. Claro, eliminado. São 2 trabalhos. Eu tenho que sentar aqui e fazer a petição, depois salvar ela em PDF, para depois juntar ao processo, né? Então, assim, claro, o sistema da Justiça do Trabalho tem coisas boas e coisas ruins. O sistema do Tribunal de Justiça tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas sabe qual é o pior de tudo? Sim. É que eu tenho 2 sistemas. É que nenhum conversa com o outro. Exatamente. Gente, tinha que... Se for advogar na Paraíba, no Rio de Janeiro, Pois no Paraná, é. vai enfrentar um problema maior ainda. Eu tenho um amigo que eu até perdi recentemente, ele tinha um computador para cada sistema, para não enlouquecer. Para não enlouquecer. Porque não tem sentido. Quer dizer, a partir do momento que se definiu que o processo vai ser digital no Brasil inteiro, você tinha que ter um sistema só para qualquer processo. Então, cria um único sistema. Ele vale para todos os tribunais de justiça, ele vale para todos os tribunais do trabalho, ele vale para todos os tribunais federais. O mesmo sistema. Isso é economia processual, é agilidade do processo, é tudo. Economia de dinheiro, Wander. Dinheiro também. Agora, eu pergunto se alguém quer. Eu quero desenvolver o meu sistema. Eu sou besta, né? Vai ver o contrato que o Tribunal de Justiça queria fazer com a Microsoft na gestão passada. Não vou falar. Você procura depois, né? Vou procurar, vou pesquisar. Procura depois. Na presidência passada. É que foi bloqueado. No CNJ não deixou. Porque, claro, eu quero administrar o meu sistema, né? Infelizmente, é a questão da gestão da coisa pública que a gente fala por aí, né? Quem se ferra são os advogados. Esse é um grande problema. Deixa eu ver, só tem o Rafael entrou aqui e ele falou... Eu não vou mexer porque eu tenho medo, eu ainda não estou... O Rafael falou aqui se ele não pode... A falta do número do processo ou do endereçamento não pode ser usado como defesa. Não pode, Rafael. Não pode. Por quê? Porque isso não faz a menor diferença, né? Para o processo. A petição não está lá dentro do processo? Você não colocou o nome da parte? Como é que alguém vai dizer que essa petição não serve porque ela não tem o número do processo? Se a petição está dentro do processo, né? Por que é que a gente colocava número no processo? Número na petição, o número do processo na petição. Aliás, isso é importante. Por que é que eu coloco o endereçamento? A gente já falou. Por que eu colocava endereçamento numa petição qualquer? Não estou falando de petição inicial. Numa petição qualquer. Por que eu colocava endereçamento? Porque eu ia protocolar essa petição ia ser colocada numa lote e ela tinha que ser separada. Para onde vai essa petição? Osasco, 4ª Vara Civil. Então, já vai encaminhar para lá. Então, eu faço isso para o sistema operacional do tribunal saber para onde vai a petição. Física. Petição física. Ok. Então, eu coloco o endereçamento para saber para que fórum que eu vou mandar. Lá no fórum de Osasco, ele vai ver para onde é, 4ª Vara. Ele vai pegar, separar todas as petições da 4ª Vara e vai mandar para a 4ª Vara de Osasco. E por que eu tinha que colocar número de processo na petição? Porque quando chegava na 4ª Vara, todas aquelas petições, eles iam separar por número. Né? Então, pega o processo, o número tal, enfia a petição lá dentro. Mas agora não. Eu mando a minha petição direto para o meu processo. Quando a petição chega lá, ela é daquele processo. Se eu mandei para o processo errado, aí é problema meu. Né? Eu comi bola. Né? Fui peticionar e peticionei processo errado. Azar meu. Né? Eu que vou responder por isso. Mas não é o fato de ter número de processo ou não ter número de processo que implica em absolutamente nada. Porque hoje é praticamente você peticionar dentro do processo. Né? Aliás, a gente estava falando lá que na Justiça do Trabalho, eu mesmo eu já peticiono no sistema. O ESAGE do Tribunal de Justiça, ele tem uma coisa interessante. Quando eu abro a página da internet do meu processo,
para ver o andamento e eu quero fazer uma petição, tem um botãozinho lá embaixo que é peticionar para este processo. Eu clico nesse botão e quando eu vou juntar a minha petição, já é automático para esse processo. Eu não preciso fazer mais nada. Então, essa é a razão. Né? O Rafael está dizendo aqui, ele já teve um processo que, em defesa, falaram que o número do processo de endereçamento que estava, não tinha. Isso lá é defesa? Ah, você não tem direito porque você não colocou o número do processo. Ah, se liga, né? Isso aí, o pessoal que falou isso é que não tinha o que falar em defesa. Né? Você não tem direito porque você colocou a camisa azul. Né? Tem o menor sentido isso. Então, assim, realmente é bobagem. Colocar endereçamento, colocar número de processo, a gente só faz isso porque a gente está acostumado a fazer isso. Acho que é uma bobagem, né? Que é uma bobagem, sem dúvida, é uma bobagem. Tá? E outra coisa, desafio você procurar no Código de Processo Civil, me dizer aonde que está aqui numa petição, eu tenho que colocar o endereçamento e o número do processo. Não estou falando da petição inicial. Estou falando de qualquer outra. Onde está escrito isso? Nunca teve. No Código 73 também não estava escrito isso. Né? É uma questão prática. Só isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que estão falando aqui. O Lucas está dizendo para mim aqui que uma vez foi numa palestra da equipe de TI do PJE, explicaram que o processo futuramente será um tópico que você clicará e juntará somente aquele pedido. Mas o futuro é esse mesmo. Você não vai ter mais petição. Você vai ter um pedido. Pena que não nasceu assim, né? Tempo e dinheiro, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro. É assim, a gente ainda vai aprimorar muito esse sistema de peticionamento eletrônico. Né? O que eu falo, hoje, por exemplo, a gente não consegue juntar um arquivo de mídia na sua defesa. Né? A minha prova é um vídeo. Era fácil, era só eu subir, carregar esse vídeo para o processo. Ainda não temos como fazer isso, por quê? Porque o sistema não aguenta. Né? Então, se eu quero juntar um vídeo, um áudio, eu ainda não posso fazer isso no sistema. Eu faço por fora, eu ponho na nuvem. Pode. Oi? A mídia física é possível? Então, mas o que eu tenho que fazer é isso, eu tenho que por exemplo, na minha defesa eu vou dizer, não, isso foi gravado no telefone, está aqui a gravação, e eu tenho que levar o CD lá no fórum. Olha, o CD está aqui. Né? Por quê? Porque não dá para eu carregar o arquivo de áudio junto com a minha petição, como se fosse um documento qualquer. O arquivo é muito pesado, o sistema não aguenta. Né? Então isso é uma coisa que para o futuro tem que ser resolvido. Né? Hoje não tem essa solução. O que os advogados são criativos. E o que os advogados estão fazendo quando tem que juntar uma mídia por exemplo, transfere para a nuvem, para algum aplicativo na nuvem, lá o OneDrive, por exemplo, e no processo joga o link daquilo ali. Aí você consegue, através desse link, acessar. Né? Então, a petição, eu já vi petição com link, eu já vi petição com QR Code. O advogado fez um QR Code, quando você clica ali, aparece um vídeo do advogado falando com o juiz. Né? Olha, é isso que eu quero, é isso e aquilo. Né? Então, assim, os advogados estão criando. Né? É proibido? Não, não é. Né? Não é. O outro advogado colocou um meme, não falei para você? Colocou um meme. Só que eles tomam uma bronca. Não é proibido colocar um meme. Mas também é para demonstrar da justiça. Pois né? Né? Vamos. Há muitos anos atrás, quando ainda não existia processo eletrônico, eu me lembro de um caso que ficou famoso. O advogado tinha uma ação na Justiça Federal e essa ação não andava. Era de uma cliente, e numa petição, ele escreveu a petição e naquele espaço em branco ele desenhou um bolo de aniversário com 10 velhinhas, falando que o processo estava fazendo aniversário de 10 anos naquela data, sem solução. Desenhou um bolo. Passaram-se mais 5 anos, o advogado fez uma petição, desenhou um bolo com 15 velhinhas, dizendo que... Estamos nos 3 minutos finais. Mas já? Já. Não falamos nada. Deixa eu Caramba. Ver. Mas tá continua. Então é isso. Desenhou um bolo na petição. Para mostrar que o processo não andava.
Aí, passado 20 anos, ele desenhou um caixão. Falou, agora a autora morreu, não precisa mais do processo. Então essas coisas já existiam antes, né? Não é mas é isso, os advogados estão utilizando bastante coisa da tecnologia, né? Porque não é proibido. Claro que não pode virar deboche, a gente tem que ter o limite da razoabilidade, né? Acho que essa que é a questão principal. Professor, considerando aí o tempo exíguo que a gente tem para essa live, e essa que foi uma primeira, uma experimental, inaugural aqui no canal, né? Para as próximas a gente deve estar mais capacitado até para mexer na tecnologia. Queria agradecer muito a participação, a atenção ao convite que nós formulamos, e com a palavra de volta para fazer as suas considerações finais. Vanderlei, eu quero agradecer o convite, foi muito legal estar aqui, né? Foi bem bacana essa nossa experiência, a gente vai fazer outras aí, mas foi bem bacana mesmo. Quero, claro, não posso ir embora sem deixar de fazer meu comercial. Ótimo. Estamos lançando um livro de prática, manual de prática processual civil, né? Voltado mesmo para o jovem advogado, para quem está começando, porque a gente explica aí o passo a passo do processo, as petições do processo, tem até alguns modelinhos para servir de base de petição. Então, o pessoal que precisa aí, ó, manual de prática processual civil, saiu pela editora JH Mizuno, né, uma bela editora, uma boa editora, e faz um trabalho caprichado. Quem tiver interesse pode adquirir direto no site da editora da JH Mizuno, entra lá no site e eles vendem por lá, né? Então é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo que entrou aqui, o pessoal. Acabei não falando, a Lili, amiga nossa, ela tinha pedido para falar um pouquinho sobre o mandado do levantamento judicial e nem vai dar tempo, né, Lili? Mas depois a gente conversa, em outra oportunidade, sobre o mandado eletrônico. Oi? Fazemos a próxima live. Fazemos a próxima live falando disso aí, tá? Falando dos mecanismos eletrônicos do processo, as facilidades. Tá joia. Então é isso. Acho que caiu já. Não, estamos ainda aí. Vai cair já. 7 segundos restantes. Então tá bom.